Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, agora no vídeo de hoje iremos adentrar já começando em algumas operações em relação às frações. E hoje veremos a transformação de uma fração em um número decimal, né? Lembra que nos números decimais tem um vídeo, né, que fala o processo inverso, um número decimal para uma fração, né? Agora vamos ver o caminho de volta, né? Pegar uma fração e transformar ela em um número decimal, beleza? Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá! Bom pessoal, retomando aqui, agora bora ver como é que a gente pode fazer esse processo de transformar uma fração em um número decimal, né? Aí agora que fica esse lembrete, que a gente repetiu isso até em várias situações durante nossos vídeos, né? Fração é uma divisão. E aí é que está a resposta para a gente poder transformar a nossa fração em um número decimal, né? Vamos fazer aquilo que a fração é, uma divisão, né? Então é assim que a gente vai transformar o nosso número decimal. É assim que a gente vai transformar a nossa fração em um número decimal, beleza? A gente vai efetuar a divisão, que nada mais é do que a própria fração, é uma divisão, né? Aí só lembrando, né? Lembra que a fração é A sobre B. A é o nosso numerador, B, nosso denominador, né? Lembra que a gente está dividindo o A por B, né? Então, quando a gente for reescrever a nossa fração, o A vai ser o nosso dividendo, né? Que esse é o termo que a gente irá dividir, e o B vai ser o nosso divisor, aquele que iremos efetuar a divisão, né? Então, A sobre B, a gente irá reescrever, né, como A dividido por B, que é a fração, né, só que vista de uma outra maneira, porque a fração também é uma divisão, beleza? Então vamos ver aqui na prática essas frações aqui que eu trouxe. Aí fica uma situação que vocês vão reparar. Olhem essas duas frações aqui. Conseguem ver que elas têm uma coisa em comum? Percebem que o numerador é menor que o denominador. Pera aí, numerador menor que denominador são frações próprias, né? Já essas duas aqui, olha só, numerador é maior que o denominador, ou denominador menor que o numerador. Mas espera aí, se o denominador agora é o menor, então frações impróprias, né? Vocês vão ver que elas vão ser diferentes na sua divisão. Olhem só, primeira aqui fração, 1/2, né? Leitura e a escrita dela, né? Então vamos efetuar a nossa divisão. Então seria 1 dividido por 2. Beleza? Nas frações próprias, vocês sempre vão ter que fazer quase esse processo. Por quê? Eu posso dividir 1 por 2? Não. 1 é menor, então não posso efetuar a minha divisão, né? Então aí o que a gente tem que fazer? Quando o seu dividendo ele é menor que o seu divisor e não tem mais ninguém para juntar, como assim juntar? Simples. Se aqui fosse, vou colocar aqui, ó, 12 dividido por 2. Na divisão, você sempre vai dividir o termo por termo. Se o termo é menor, eu não posso dividir o 2, não posso dividir aqui pelo 1, né? Então eu faço o quê? Junto. Agora 12 eu posso, né? 1 eu não podia dividir, mas 12 agora eu posso, né? Sempre tem esse processo, né? Quando o número, o primeiro que você irá começar a divisão, ele é menor que o seu divisor, você junta com o número que está no lado para assim formar um número maior, né? Só que aí tem essa situação aqui, o 1 eu não tenho com ninguém para juntar, né? Então o que você sempre irá fazer, quando não tem ninguém para juntar, vai colocar um 0 aqui, você irá completar esse número. De 1, agora você irá fazer a divisão pelo número 10, beleza? Então, esse é o primeiro passo. Quando o seu dividendo ele for menor que o divisor e não tiver ninguém para juntar, que nem naquele processo, você coloca um 0 depois dele, formando assim um número maior, né? Porém, também fica a observação. Quando você colocar um 0 aqui, você colocar um 0, vírgula, aqui embaixo na sua resposta, no seu quociente, né? Aqui embaixo, quando você gera a resposta, o nome é quociente, beleza? Então, vai ser sempre esse processo. Seu dividendo é menor que o divisor e não tem ninguém para juntar, você coloca 0 no dividendo e 0, na sua resposta, beleza? E assim você vai poder efetuar sua divisão normalmente. Por quê? 10, agora eu posso dividir. 10 é maior que 2, então posso efetuar minha divisão, né? Aí agora vamos pensar. Que número que multiplicado por 2 dá 10? Tem um número, é o número 5, né? Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo, ó, 5. 5 multiplicado por 2, 10. Aí aqui efetuo minha subtração, né? 10 menos 10. Zerei minha resposta, então não tenho mais com ninguém para trabalhar, né? Então,
O meu resultado, meu quociente é 0,5. Isso significa o quê? Que 1 sobre 2 é 0,5 na forma fracionária. Beleza, então? Então esse é o processo. Você vai pegar e dividir o seu numerador pelo seu denominador, né? Transformando ele assim nessa forma de divisão que a gente bem conhece, que trabalha sempre, né? Aí você vai efetuando as divisões. Quando precisar, completa com zero, mas lembra que colocou zero aqui, você tem que colocar zero na sua resposta, né? A gente fala 0, por quê? Lembra que aqui só fosse 0,5? Esse zero aqui na frente não iria me agregar, não iria interferir em nada, né? Por isso que, lembrando, tem que também ter a vírgula, beleza? Vamos ver aqui na prática com esse nosso segundo exemplo. 4 sobre 5, né? Ou 4/5, beleza? Então agora fica aqui a observação. O que devemos fazer a divisão, né? Para poder transformar ela em um número decimal. Numerador é o dividendo, é aquele que eu irei dividir. Denominador é o divisor, aquele que eu irei utilizar para efetuar minha divisão, né? Então 4 dividido por 5. Deixa eu até apagar aqui. Por quê? Vou colocar ele mais afastado. Por quê? Olha só, já de cara você observe. O número que você irá dividir é menor do que o seu divisor. Eu não posso efetuar a divisão então, né? Quando esse número aqui for menor do que o seu divisor, você não pode efetuar a divisão. Aí faz o quê? O processo de juntar. Mas o 4 não tem mais ninguém que eu possa juntar. Então faz o quê? Complementa com 0. Coloco o 0 aqui. Aí se eu coloquei 0 aqui em cima, eu tenho que colocar 0, embaixo, na minha resposta, beleza? Aí agora aqui eu posso efetuar minha divisão normalmente, porque agora eu tenho alguém para juntar com 4, né, que é o 40, beleza? E tem um número que multiplicado por 5 dá 40. Se lembra qual é? É esse número bem aqui, ó, o número 8. 8 multiplicado por 5, 40, né? Caso não tivesse o número exato, a gente teria que se aproximar o quanto mais, né? Agora, 0 menos 0, 0, né? 4 menos 4... 0, zerei a conta aqui, parei. Então, já não tem mais ninguém para dividir, paro por aqui mesmo, né? Então, 40 dividido por 5, no caso, 4 dividido por 5, aí tive que complementar, né? Dá 0,8. Isso quer dizer o quê? Que a forma decimal da fração 4/5 é 0,8. Beleza, então? Aí, lembra que eu falei para observar uma relação também que teria uma diferença entre esse para esse aqui? É porque vocês perceberam que sempre que sua fração for própria, sempre vai ser 0, alguma coisa. Por quê? Frações próprias, numerador é menor que o denominador. Então, o número que você irá dividir sempre será menor que o seu divisor. Porque lembra que o numerador sempre é menor que o denominador nas frações próprias, né? Então, se a fração é própria, você sempre será 0, alguma coisa. Porque você sempre irá saber logo de cara que esse número aqui vai ser menor do que o seu divisor. Logo, ele terá que ser complementado. E isso vai ser válido para as frações próprias, né? Porque sempre elas têm esse padrão, né? Número de cima menor que o número de baixo. Logo, ele terá que ser complementado. Então, nas frações próprias, sempre será 0, alguma coisa. Beleza, então? Já nas frações impróprias, geralmente não vai precisar complementar. Por quê? O número de cima é maior que o número de baixo, lembra? Denominador sempre será menor que o numerador. Logo, se o meu dividendo sempre será maior que o meu divisor, eu não vou precisar complementar ele, né? Então essa é uma diferença entre as frações próprias e as impróprias durante a operação de divisão, né? Dessa transformação para um número decimal. Nessas aqui, geralmente você sempre vai precisar complementar porque o número de cima é menor que o de baixo. Já nessas aqui não, porque já é o oposto. O número de cima é maior que o de baixo, né? Logo, o dividendo é maior que o divisor, então não precisa complementar. Olha aqui na prática como fica. Aqui eu tenho 8 dividido por 5, 8/5, né? Então, numerador é o meu dividendo, vou botar aqui em cima. Denominador vai ser o meu divisor. Aí lembra, na divisão quando o seu dividendo é menor que o divisor, você tem que complementar com zeros no início e botar 0, né? Só que olha a situação, 8 é maior que 5, então não preciso complementar no início. Posso já começar a efetuar minha divisão de já, né? Começar já pelo começo mesmo. Aí bora ver, que número que multiplicado por 5 dá 8? Não tem nenhum. Porém, tem um que chega perto, que é o próprio número 5. Então, para ser o próprio número 5, tem que ser o número 1, porque 1 vezes 5, 5. Beleza? Então, aqui eu coloco o número 5 e faço minha subtração. 8 menos 5, 3. Beleza? Agora que vai entrar o detalhe da gente complementar. Por quê? Olha só. 3 é menor do que 5 e eu não tenho ninguém para poder abaixar, né?
Porque lembra que muitas divisões, você tá efetuando a divisão geralmente com 3 números ou mais, né? Aí você faz os 2 primeiros, aí sempre sobra um, você abaixa ele para continuar a divisão, né? Só que aqui eu não tenho ninguém para abaixar. E o 3 é menor que o 5, não posso continuar. Aí fazemos o quê? Mesmo conceito, complementamos com 0. Só que agora vai ser diferente. Porque quando era no início, eu colocava 0, né? Agora, quando é durante o processo, quando você tiver que complementar pela primeira vez com 0, você coloca apenas uma vírgula. Beleza? Então, no início você coloca 0, quando for durante o processo, apenas vírgula. Ok? E aí, pode continuar tranquilamente sua divisão. Que número que multiplicado por 5 dá 30? Tem um, né? Que é o número 6. 6 vezes 5, 30. Efetuo aqui minha subtração, ó, zerei as contas, né? Então, 8/5 posso reescrever na forma decimal como 1,6. Essa aqui é a forma decimal desta fração aqui. 8/5 é igual a 1,6. Então, acabamos de descobrir como transformar essa fração em um número decimal, beleza? Então, essa vai ser a diferença entre as frações impróprias para as frações próprias, né? Frações próprias, no início, você vai ter que complementar porque o seu número que você está dividindo, que você irá dividir, é menor que o seu divisor, então precisa complementar. Nas frações impróprias, é o contrário, você não vai precisar complementar no início, mas geralmente vai ser durante o processo, beleza? Então, bora ver essa última aqui, olha só. Eu tenho 7/4, né? Então, 7 é o meu dividendo, 4 vai ser o meu divisor. E assim, efetuo minha divisão normalmente, né? Não preciso complementar no início, porque o 7 é maior que o 4. Dividendo é maior que o divisor, então posso continuar normalmente. Aí, que número que multiplicado por 4 dá 7? Não tem nenhum, mas quem chega mais próximo? O próprio 4. Se é o próprio 4, na multiplicação tem que ser o número 1. 1 vezes 4, 4, né? Aí agora faço minha subtração. 7 menos 4, 3. Beleza? Aí voltamos à mesma situação, até ironicamente o mesmo número aqui. O 3 é menor que o 4, então não posso continuar minha divisão. Então faço o quê? Complemento com 0 aqui e adiciono uma vírgula na minha resposta. Beleza? Então, aí bora lá aqui. Que número que multiplicado por 4 dá 30? Tem algum? Não. Tem 2 números. Tem um que dá 28 e o outro é só apenas o 32. Então, ultrapassa, né? Então, temos que pegar o que chega mais próximo, que é o 28. No caso, que número que multiplicado por 4 dá 28? É o próprio 7, né? Então, coloco aqui, ó, 7 e agora multiplico, né? 7 vezes 4, 28. E agora, efetuo minha subtração. 0 menos 8 não posso, né? Então, peço emprestado aqui para o amiguinho do lado. Agora, 10 menos 8 é 2. 2 menos 2, zerei, né? Opa, agora chegamos numa situação. Ainda tem o número para ser trabalhado, para dividir, né? O que eu faço? O 2 é menor que o 4. E agora? Não posso continuar minha divisão porque esse número é menor, né? Você faz o que novamente? Complementa de novo com 0. Aí fica a pergunta, então, aí o que eu faço aqui? Adiciono uma vírgula? Coloco um 0? Não. Você vai deixar tranquilamente a resposta como está. Quando for o segundo 0 que você adicionar, não precisa colocar 0 e nenhuma vírgula nesse processo aqui que estamos fazendo, beleza? O primeiro 0 que você adicionar, ou coloca uma vírgula ou 0, o segundo não irá nos interferir ou alterar em nada, beleza? Então, bora lá. Continuando aqui. Agora, que número que multiplicado por 4 dá 20? Tem um que dá exato, né? Que é o número 5, né? Então, olha só. 5 vezes 4 dá 20. Menos aqui, 0, 0. 2 menos 2, 0. Agora aqui, zerei, acabou minha conta. Então, 7/4 na forma fracionária é 1,75, beleza? Então, aí vocês viram que durante o processo estava sempre aqui no cantinho colocando a resposta pelo aplicativo Photomath, né? Comprovando que nossos cálculos estão corretíssimos, beleza? Então, só fazendo uma leve recapitulação aqui. Frações próprias. Todo tipo de fração a gente vai efetuar a nossa divisão, né? Nas frações próprias, vocês viram que a gente sempre vai colocar 0, no início, né? Porque o nosso número que iremos dividir é menor que o nosso divisor, então precisa complementar no início.
coloca um zero no início e 0, na resposta, beleza? Para as frações impróprias já é o processo contrário, né? No início não vai ser necessário complementar, porque o seu número que você irá dividir é maior que o divisor, então sem nenhum problema. Porém, vocês perceberam que é durante o processo, né? O primeiro zero que você colocar para poder complementar, você coloca apenas o vírgula, né? Porque você já tem um número aqui ocupando, então não precisa, apenas a vírgula, né? Não precisa do 0, beleza? Porque se eu colocar 0, aqui seria 10,6, estaria totalmente errado, né? O 0 é apenas para ele poder ocupar, aqui na situação é apenas para poder ocupar a casa da unidade. Como aqui eu já tenho números antes, apenas a vírgula é o suficiente, beleza? Já durante o processo, também caso você precise uma segunda vez complementar com 0, não irá precisar colocar nada na minha resposta. Na primeira vez, coloca a vírgula. Na segunda vez, não precisa complementar com o 0. Beleza, então? Ou nenhuma situação, apenas continua o processo normalmente. Ok, pessoal? E assim é o processo de você transformar uma fração em um número decimal. Apenas você irá efetuar a divisão, que nada mais é do que a própria fração, que a fração é uma divisão. Então você irá resolver essa divisão. Claro que como aqui não temos números que são divisores em comum, que são múltiplos, né? Sempre vai dar o nosso número decimal. Apenas nas frações aparentes que você não irá encontrar respostas assim, transformando a fração no número decimal. Porque, como a gente viu, a fração aparente, ela também pode ser escrita como um número inteiro, né? Porque, como a gente falou, né? Ela parece que é uma fração, mas eu posso reescrever ela numa outra maneira, né? Já as frações próprias e impróprias sempre gerarão resultados decimais, né? E esse é o processo de transformar uma fração em um número decimal. Apenas efetua a divisão, beleza? Então, bom, pessoal, mas ainda não acabou. Beleza, ainda falta a gente pegar um outro exemplo que será abordado no próximo vídeo que iremos postar, que é, aqui a gente trabalhou apenas com resultados exatos. Como assim exatos? Finitos. 0,5, 0,8, 1,6, 1,75 e muitas outras frações que vocês for efetuar a divisão, sempre terá resultados finitos. Porém, tem frações que não têm resultados finitos, são infinitos, né? Essas são chamadas de dízimas periódicas, beleza? Então, na próxima videoaula, a gente vai voltar para esse assunto de transformar uma fração em um número decimal, porém, vamos ver os casos específicos quando temos como resultado as dízimas periódicas, que são resultados infinitos. Beleza? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço pela atenção, muito obrigado. Peço para vocês deixar aquele joinha maroto aí para dar aquela engajada no nosso trabalho. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho também para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo que está para chegar e também aqueles outros que foram postados, mas caso você não tivesse ativado o sininho, você não recebeu a notificação dele. Por isso que é importante ativar o sininho e se inscrever também para mostrar o apoio que está dando aqui para nós, para o nosso trabalho, beleza? Então pessoal, aguardo vocês para o nosso próximo vídeo aula. Até a próxima!